Mateus, capítulo 5, verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pense que vinha abolir a lei ou os profetas, mas não vinha abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que os dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. Raca, gente, só para esclarecer, é um termo aramaico de desprezo, equivalente a tolo. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali te lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser julgado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranca-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita te fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo: não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem te pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu não sei vocês, gente, mas esse
Esse evangelho é assustador. Não é o evangelho do vem para Jesus que ele vai resolver os seus problemas. Não é o evangelho do vem para Jesus que você não vai sentir mais dor. Vem para Jesus que você nunca vai ter uma doença grave. Vem para Jesus porque você vai ter bênçãos materiais. Esse é o resumo em um capítulo. Começa com as bem-aventuranças. Jesus começa esse capítulo de Mateus, Mateus começa escrevendo esse capítulo, relatando as bem-aventuranças. Jesus está no monte e ele está falando de bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. Ele está dizendo que por mais que você esteja vivendo um contraponto, nadando contra a maré desse tempo que diz que você tem que ser grande, que você tem que ser poderoso, que você tem que resolver os seus problemas, ele está dizendo o contrário. Quando você é o contrário disso tudo, é que você é bem-aventurado. E existe uma série de promessas para aqueles que entenderem o reino de Deus e começarem a florescer essas qualidades, se tornando humildes, se tornando mansos. Só, gente, que essa obra, ela pode ser feita facilmente, externamente. A gente pode parecer humilde, a gente pode parecer manso, a gente pode parecer gente boa, mas quando sacode, o que derrama? O que você tem derramado? Eu vim trazer essa palavra, gente, porque essa palavra, ela está me confrontando, já tem mais ou menos um ano. Tem mais ou menos um ano que Deus está me apertando, Ele está me espremendo, e Ele está me falando qual é a qualidade do seu cristianismo. Helena, tu me amas? Helena, tu me amas? Tu me amas mesmo? E quando a gente se depara com esse evangelho, Jesus começa a colocar os padrões dos fariseus. Os fariseus eles eram exímios seguidores da lei, eles eram excelentes como seguidores da lei, eles se desdobravam para cumprir a lei a ferro e a fogo, cada detalhe. Religião. E Jesus então começa a desconstruir isso. Ele fala que na tradição dos fariseus não pode matar, mas pode odiar. Então ele fala, mas a minha palavra é nem pode odiar e você precisa resolver as diferenças com os outros. Do verso 27 ao 32, a tradição dos fariseus é você não pode cometer o ato do adultério. Mas Jesus está falando, além de não cometer o ato do adultério, você precisa evitar outras formas do mesmo pecado. Você precisa evitar pensamentos impuros. Você precisa evitar o adultério legalizado pelos homens, com uniões esquisitas que os homens armam, mas que são contra a verdade de Deus. Do 33 ao 37, a tradição dos fariseus está falando, se você usar o nome de Deus, tem que cumprir o seu juramento. Mas Jesus está falando, fale a verdade, você não precisa de jurar, se a sua palavra é uma só, se a sua palavra é honesta, se a sua palavra é íntegra, o seu sim é sim e o seu não é não, para que jurar? Jesus está nos promovendo. Do 38 a 42, a tradição dos fariseus é pratique a vingança justa. Olho por olho, dente por dente. E Jesus está falando, não se vingue. Aí quando a gente vai ler, gente, aí do 38 ao 42, parando um pouquinho nessa fase, a gente fala, se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Se demandarem contigo a túnica, dá também a capa. Então vamos traduzir isso para o nosso jeito aqui, para o nosso... Você parou, você está passando na rua, vem um assaltante e fala, passa o celular. Perdeu, passa o celular. Aí você fala assim, quer também o tênis? É pirento, não é? Mas eu não estou dizendo isso, gente. Eu acho que Jesus também não está dizendo isso. O que eu acredito que Jesus está querendo dizer é qual que é a motivação do seu coração. Se você tiver um coração desapegado, um coração que entende que quem te deu o celular foi Deus... Você não vai querer brigar pelo celular, porque o celular é pequeno demais. Grande é quem te deu o celular. O celular é uma coisa. Você não é controlado pelo celular? Espero. Gente, outro dia eu vi uma moça sendo morta. Porque hoje as pessoas passam tudo na televisão, né? O assaltante anunciou o assalto, pediu o celular. Ela falou, não, moço, não te dou não. Ele tirou a arma e deu um tiro nela, matou a moça.
usar o celular. Agora, você imagina se essa menina está cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia de Deus. Toma o celular. Se bobear, dependendo do nível de poder que está gerando dela, ela entrega o celular, o cara cai no poder, cai para trás, cai convertido, endemoniado manifesto. Gente, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu já vi histórias de gente que, na hora do assalto, voltou atrás, porque sentiu a presença de Deus. Então, o que Jesus está falando aqui? Peraí, você tá, não seja mesquinho. Se te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2, ele não está querendo dizer, vambora, né? Vamos 2, porque Jesus mandou. Não, ele está querendo dizer, se alguém está te obrigando a fazer alguma coisa, faça com amor. Porque quando você faz com amor, tudo é fácil. A pessoa pensa que está te obrigando. Fica aqui comigo. Fico, querido. Vamos, senta aí, vamos ficar junto. É isso que Jesus está falando. Isso, gente, passa pela fonte, passa pelo que está dentro do nosso coração. Os fariseus cuidavam muito da aparência da justiça. E nós estamos vivendo dias na igreja do Senhor que nós somos os fariseus da modernidade. Vamos acertar aqui entre nós? Aproveitar que ninguém está vendo a gente, só o mundo. De mulher para mulher, Helena. Quantas vezes a gente cuida de exercer a justiça na frente dos outros? Quando a gente está sendo bonzinho com alguém, a gente está, doando a fraldinha, a gente quer postar um selfie. Olha como é que eu sou generosa, gente. Mas o texto está falando, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Gente, quem põe um holofote em cima da gente é Deus. A Bíblia fala, o que faz a sua mão direita, que a sua esquerda ignora. Para de tirar selfie da sua generosidade. Para de mostrar como é que é ser bonzinho e generoso. Porque quando você fez isso, já anulou todo o seu esforço. Isso é só religião. Isso é só aparência de justiça. E Jesus está falando aqui nesse texto que Ele quer nos promover. Ele quer nos levar além. Ele não quer que a gente seja a nova geração de fariseus. Então, isso é mais difícil. Porque é fácil eu ser boazinha daqui para fora. É fácil eu falar assim, ai, tudo bem, minha linda, enquanto eu estou querendo te esganar. Não é? Não, gente, e tem gente que sofre tanto, que finge tanto que é bonzinho, que acaba desenvolvendo câncer. Porque as raivas ficam tudo para dentro. E não faz terapia. Não estou falando nem da terapia tradicional, que é lavar vasilha, né? Ter a pia cheia de louça para lavar, né? Essa é boa. Mas eu estou falando de terapia mesmo. Porque o que é a terapia? O que as nossas mães faziam com a vizinha de graça. Senta uma do lado da outra, conta as dores, conta as aflições. O menino está me dando trabalho. Mas é assim mesmo, o meu também foi assim. Mas depois fez 21 anos, tudo melhorou. Foi assim, será que vai dar certo? Vai dar certo. Aí chora, fica tudo bem. Mas hoje, se a gente não resolve na terapia, a gente adoece. Por quê? Porque a gente finge que é boazinha. A gente engole o sapo. E normalmente a gente engole o sapo por de fora. A gente engole o sapo do patrão. A gente engole o sapo do pastor. A gente engole o sapo do líder. A gente engole o sapo do superior, em qualquer nível, em qualquer distância. Mas quando chega em casa... Ai. Aí a sua família fica com seu resto. Não é assim? E Jesus está nos desafiando. Mas aí, gente, eu comecei a ser moída por esse capítulo. Comecei a ser moída, meu Deus. E Jesus está falando aqui da pureza sexual, por exemplo, do adultério. Ele está falando, se olhar para uma mulher te faz pecar, você já cometeu pecado. Não é nem para adulterar, nem para olhar com um olhar cobiçoso. E se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. Gente, calma, muita calma nessa hora. Jesus não está mandando você arrancar o olho. Jesus está falando para você ser radical com o pecado. Se ter aquela conversinha fiada vai te fazer pecar, não tem aquela conversinha fiada. Se ficar confidenciando. Gente, o maior índice de adultério que acontece começa com uma conversa fiada. Começa com cama, não.
A menina se ensina muito para as mulheres que as mulheres devem cuidar da maneira que vestem, porque os homens são levados por aquilo que vem. E isso é verdade. Não dá para mudar a fisiologia masculina. Eles são assim, não é questão de machismo nem de feminismo. Eu defendo a ideia de que essa menina pode estar pelada, ela não merece ser estuprada, é questão de caráter. Não interessa como o outro está agindo. Se a menina não está se dando valor, se a menina está se expondo demasiadamente, e eu sou um homem de caráter, não interessa a atitude dela, interessa a minha atitude. Eu sou um homem de caráter, então eu não vou meter a cara com ela, eu não vou estuprar essa menina, entendeu? Se ensina muito para a menina que ela deve se prevenir, mas não se ensina para os homens, mães, não se ensina para os homens que eles devem respeitar mulheres, independente de como ela está vestida. Isso é questão de caráter, e nós mulheres é que temos que ensinar isso para a próxima geração de homens. Mas não se ensina para os homens que nós mulheres somos levados por aquilo que ouvimos. Aí vem os galalau. Tá linda, hein? Para uns casos é assédio. A mulherada tá pegando fogo aí, tá bombando no país, né? Mexeu com uma, mexeu com todas, aquela história toda. Mas não, estou falando de assédio, não. Estou falando daquele cara que é entrão, safado, atrevido, não. Eu estou falando do cortejar. Quando o cara tá afim na menina, ele quer namorar com ela, ele começa com essa conversa fiada. É ou não é? Poxa, você tá bonita. Quer sair comigo? Mas isso é quando a menina está solteira. E você também está solteiro e você está afim nela. Viu, rapaz, que está me assistindo pela internet? E vocês, poucos homens que estão aqui comigo. Passa para frente. Não é para conversar com mulher fiado com mulher casada. O cara é casado, não elogia a mulher dele não, mas elogia a mulher dos outros. É aí que começa o adultério. A mulher está lá carente, às vezes vivendo um problema no casamento, né, pastora Aline? A Aline cuida de família, ela sabe o que eu estou falando. A mulher está lá carente, ela vai no salão, arruma toda bonitona, chega em casa e fala assim, ei, bem, fui no salão. Ele fala assim, uai, estava fechado? Tem uns caras que são assim, gente, sutis como elefantes na plantação de morango. Agora, nós também avacalhamos com eles, que a gente faz a sobrancelha e quer que eles percebam. Aí é dureza também, gente. Homem não se atém a detalhes. Bem, está notando o que eu fiz diferente? Eles, coitados, eles passam... O meu fica verde, amarelo, azul, tipo assim, meu Deus, me ajuda. Vem aqui, segura na minha mão, Jesus. O que ela fez? Tem vezes que eu faço só de zoeira. Gostou? Do que, meu bem? Do que eu fiz? Não fiz nada, mas eu estou só testando. Fica calmo, meu bem, estou brincando com você. Mas a mulher às vezes está lá carente, se arruma, o marido nem percebe. O é grosseirão. Eu te falei que te amo no dia que eu casei. Se eu mudar de ideia, eu te aviso. Tem disso por aí também. Aí vem o galalau. O líder de louvor. Blazer. Franja caindo na testa. E fala, fez luzes? Com a mulher casada. Aí a carente fica. Fiz. Começa aí. Passa para frente. Homem casado elogia a mulher dele. E você que é solteira, ou já é casada, e vem... De vez em quando chega um engraçadinho perto de mim. Nossa, Helena, você é igual vinho, hein? É, o João Lúcio também acha. Já vai cortando. E foge desse. Chuta que é laço. Enviado do inferno. Vai elogiar a mulher dele? Você é solteiro? Atenha-se. Presta atenção, rapaz. Pode ser sua mãe? Nossa, conversa fiada. E a gente tem que ter a coragem de interromper. É isso que Jesus está falando. Interrompe o pecado. Interrompe o pecado. Seja radical com o pecado. Se você ficar assistindo algumas coisas que está te fazendo para pecar, seja radical com isso. Conversas, seja radical com isso. É isso que ele está falando. Mas nesse tudo que Jesus está me provocando aqui, ele tocou num assunto aqui, que é a questão da vingança. A questão do perdão. Puxa vida, quando a gente é lesado, como a gente quer que valha o olho por olho e o dente por dente. Não é? Vamos ser sinceros? Como a gente quer fazer valer a nossa justiça. Como a gente quer
ver Deus, às vezes, punindo quem prejudicou a gente. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. A gente põe a música da Ana Paula, do Diante do Trono, no CD, e começa a falar com Deus. Pega ele, frita ele, faz purê. Eu não vou me vingar não, Deus, mas a vingança pertence ao Senhor. Gente, vocês já chutaram o balde no Evangelho. Não é nada disso que Jesus está falando. Jesus está falando, perdoa. Aí Pedro perguntou, 7 vezes tá bom, Jesus? Não, Pedro. 70 vezes 7. E tem gente que faz a conta. Pega a calculadora. Quanto que dá 70 vezes 7? E vai fazendo tipo uma lista, ó. 1, já foi. 2, já foi, ó. Tá valendo, hein? Não, gente. O que Jesus está falando? Para de contar quantas vezes forem necessárias. Ah, Helena, então você está querendo dizer que é para eu me colocar no lugar de ser abusada? Não. Não, não. Perdoar é uma coisa. Se permitir ser abusada é outra coisa completamente diferente. Jesus não está falando para a gente ficar no lugar do abuso. Mas até para a gente resistir ao abuso, a gente tem que fazê-lo com sabedoria e graça. Você pode falar para aquela pessoa que está abusando de você, olha, você não vai mais me abusar. Porque eu fui comprada por um alto preço. Eu não fui feita para ser abusada. Eu não fui feita para isso. Se você quer continuar com a sua doença, você precisa de tratar, você precisa de ajuda, mas você precisa de cura na sua alma. Mas eu não sou a pessoa que vai me colocar. Se você quer minha ajuda, você vai ter. Mas eu não vou ser seu tapete, eu não vou ser seu capacho. É completamente diferente o que Jesus está colocando aqui. O que Jesus está colocando aqui é não viva arrastando com você um saco de lixo. Porque as pessoas, tem gente que te feriu, você nem ficou sabendo que te feriu. Tem gente que fere a gente e nem sabe que feriu. E você fica, a fulana me feriu. My precious, saco de lixo. Você vai arrastando o seu precioso saco de lixo. Está fedendo, está putrefato, está deixando aquele caldinho pela vida fora. Mas você vem arrastando o seu saco de lixo emocional, colecionando dores, colecionando decepções. E Jesus está falando, deixa isso para lá. Perdoa. Segue a vida. Larga esse saco de lixo. Eu venci o mundo, você pode vencer também. Eu perdoei, você pode perdoar também. Ah, Helena, mas eu não estou sentindo de perdoar. A obediência é como o amor. Você não precisa de sentir. O amor você não precisa de sentir. É a firme decisão de fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. Por isso que a Bíblia fala para você amar o seu inimigo. Não é para ficar de frufrufru com ele. Ai, vamos no cinema. Vamos comer uma pipoca depois do culto. Não é isso que é amor. Isso é afinidade. Amor é você tratar o outro do jeito que você gostaria de ser tratado. Às vezes ele não tem a capacidade de te tratar com honra, com dignidade, com respeito. Mas você tem, porque você é filha do Deus Altíssimo. E no perdão, gente, pega a gente. Porque às vezes te ferem, te caluniam, mexe com seus filhos. Mexe comigo, não mexe com meus filhos, não. Eles são 4 imperfeitos, como eu sou imperfeita. Mas coisa que dói na gente é quando alguém vem falar mal do filho da gente com a gente. Eu sei dos defeitos do meu filho. Eu não sou do tipo de mãe que faz vista grossa para os defeitos dos meus filhos, não. Eu sei os defeitos dele, como eles sabem os meus defeitos. Mas dura coisa, às vezes a pessoa prejudicar o filho da gente. Prejudicar a gente, ser injusto, ser julgador. Você não sabe nada da minha vida, mas você sai falando por aí isso e aquilo. Quando você é vítima da mentira, quando você é vítima da calúnia, da injustiça. Uma vez, gente, eu fui acusada de ter atropelado uma pessoa e eu não atropelei. É a pior sensação do mundo. Eu estava dirigindo, fui levar na época era um DVD de filme que eu ia devolver na locadora na Cristiano Machado. Na época eu morava aqui perto.
Desci a Avenida Cristiano Machado. E eu lembro que eu fui a última a passar no sinal. Quando eu passei no semáforo, o semáforo fechou. Então, todos os carros pararam. E só eu passei. Era um sábado de manhã, tinha pouco trânsito. E eu desci a Avenida Cristiano Machado. E, de repente, eu olho na minha frente e eu não vi o que aconteceu. Eu lembro que eu olhei para o retrovisor, vi os carros parados. E, quando eu olhei para frente, tinha um tanto de pãozinho rolando pela avenida fora. E um senhor, uma bicicleta e uma senhora no chão. E eu falei, meu Deus, misericórdia. Aí puxei o meu carro mais para a direita, passei do lado deles, devagarinho, diminuí bem a marcha, e fui olhando, e aí eu vi o rosto do moço todo ensanguentado. E aí eu comecei a clamar, Deus de misericórdia, tem misericórdia, Senhor. Cola o que foi descolado. Senhor, em nome de Jesus, cura o que foi dilacerado. E eu parei o carro no meio da Cristiano Machado, porque o trânsito estava retido lá, e olhando pelo retrovisor, Deus, em nome de Jesus, cura, Senhor, não deixe que haja morte, tem misericórdia. Orei ali rapidamente, e fui puxando meu carro, e a locadora estava logo em frente. Encostei o carro na locadora, desci do carro, peguei o DVD, coloquei dentro da caixa do DVD, voltei para o carro. Quando eu volto para o carro, veio um brutamontes, um cara grandão, chegou perto de mim e falou assim, Gracinha, hein, fugindo. Eu, o quê? Fugindo. Anotou minha placa. Moço, o que foi que aconteceu? Atropelou os dois lá e estava negando socorro, está fugindo. Já chamei a polícia para você, sua bandida. O que foi? Moço, não fui eu. Eu não vi o que aconteceu, mas não fui eu. Foi você, assim, todo mundo que estava lá no ponto de ônibus viu que foi você. Foi o Clio Preto, foi você. Eu falei, moço, não fui eu, moço. Eu não atropelei. Todo mundo viu, minha filha. Você não tem que provar nada para mim, não. E o cara assim em cima de mim. Você não tem que provar nada para mim, não. Você tem que falar para a polícia. A polícia está chegando aí, ó. Já te chamamos, já estou passando a placa do seu carro para a polícia. Se quer fugir, foge. O problema é seu. Nisso chegou um motoqueiro. Ouviu a conversa. Virou para mim e falou assim, escuta, foi você que atropelou? Não, moço, fica quieta aqui, você não tem nada para tremer, não tem nada para esconder. A polícia vai ver seu carro. Ah, o cara, tá amassado o carro dela. A polícia vai ver. O meu carro estava amassado atrás, porque eu tinha batido no portão. Mas ele foi tão enfático na acusação dele que eu pensei assim, meu Deus, eu atropelei. Gente, diante de Deus, eu pensei, eu acho que eu atropelei, eu devo ter ficado chocada. Eu entrei em estado de choque, aí eu bloqueei e eu atropelei. Aí o cara, você não atropelou não, moça, seu carro está amassado atrás. Foi um anjo que Deus mandou. Fica quieta aqui. Eu, tá bom, moço. Eu estava desnorteada. Minhas pernas bambas, minhas mãos trêmulas. Aí o cara foi andando. Aí veio o carro da polícia. Aí a polícia, explica para eles agora. Explica. Moço, não fui eu. Aí eu fui chegando no policial, o que foi que aconteceu? Moço, ela atropelou os dois, estava negando socorro. Moço, não fui eu. O policial olhou para mim, olhou bem para mim e falou assim, olhou bem para mim, falando que não era eu, olhou para o moço e falou assim, você viu? Não. Ver eu não vi, mas todo mundo que está no ponto viu. A minha vontade era de ir com os dois pés no peito dele. Vai vendo como é que a gente precisa de Jesus. Aí, eu fui voltar. Aí o policial, vem comigo. E eu fui seguindo o policial como ovelha muda perante seus tosqueadores. De calça de moletom, toda. E enquanto eu estou seguindo o policial, eu falei, meu documento. Esqueci o documento do carro lá em casa. Jesus, me defenda, Jesus, eu não tenho defesa, mas me defenda. Aí, quando eu cheguei, escutei o moço falando, o velhinho falando, todo ensanguentado, alguém já socorrendo, o SAMU já tinha chegado, prestando os primeiros socorros, o velhinho. Aí, ela veio e ela me atropelou. Eu pensei, fui eu. Aí, o policial foi chegando, eu fui chegando, aí ela falou assim, aí a dona falou assim, mas eu não vi. Aí o velhinho, ela saiu do meio do alambrado. Eu falei, bom, eu não saí do meio do alambrado. Aí o policial, como é que é? Como é que o senhor está falando? Não, eu estava descendo, eu sou padeiro, eu estava descendo com a minha bicicleta, com os meus pãozinhos. Aí eu estava vindo no cantinho lá. Aí a dona foi atravessar a Cristiano Machado, e ali tem um tanto de alambrado para pedestre não passar ali. Então eu vinha chutado, porque ali não é lugar de pedestre. Mas tinha uma falha no meio do alambrado e ela saiu de uma vez. Ela me atropelou, ela atropelou a bicicleta. Nós dois caímos.
Aí o policial, entendi, então foi essa dona que atropelou o senhor. Foi, sim, senhor. Aí o policial virou para mim, pode ir embora, Helena. Eu olhei para ele. Eu não falei meu nome para ele. Aí ele, pode ir embora, Helena. Eu, tá. Aí ele veio andando comigo. Eu sou seu irmão lá da Igreja Batista da Lagoinha. Eu fico pensando, como é que Deus mandou aquele policial? Gente, porque às vezes vem um outro policial. A opinião pública estava sobre mim, contra mim. Porque todo mundo pensou que eu atropelei. Você vê, né? Um fala assim, foi ela, todo mundo vai atrás. Foi! Por isso que um tanto de gente inocente morre. Um tanto de... Não vai com a multidão. Gente, multidão não presta. A multidão canta, Hosana, Hosana. Depois, crucifica, crucifica, crucifica. Eu não confio em multidão, não confio. Esse negócio de ser aceito pela multidão, Deus está te abençoando, não confio nisso não, tá? Aí, fecha aspas. Quando eu fui chegando perto daquele moço, você precisa ver a cara do pessoal que estava no ponto do ônibus. Estava tudo com pedra na mão, tipo assim, assassina de velhinhos. Na hora que o moço, pela graça de Deus, estava acordado, porque se esse moço tivesse desmaiado, desacordado, graças a Deus ele estava acordado para explicar o que aconteceu. E tinha um policial que estava favorável a me ouvir, porque se chega um policial que já teve um dia ruim, nunca viu minha lata na frente, primeira coisa que ele me pediu, documento. Quando o policial virou, o policial falou, como é que foi? Peraí, deixa eu entender essa história. Esse policial que é irmão aqui da Lagoinha, que eu não sabia que ele era irmão. Ela atropelou o senhor? Foi. Foi ela que me atropelou. Eu estava vindo com minha bicicleta e ela saiu do meio do alambrado. Essa aqui não tem nada com isso. Foi carro. Não, foi carro, moço. Foi. Ok, Helena, pode ir embora. Aí, eu peguei e olhei para o pessoal que estava me condenando. Cadê? Tudo fingindo demência. Aí eu fui, tremendo pro carro. Quando eu cheguei, sentei atrás do volante, eu fiquei pensando, Jesus, como é que foi o senhor ouvir? Blasfemou, crucifica. Eu venci o mundo. Você pode vencer também. Mas aí eu quero chegar no âmago da questão. Sozinhas nós não conseguimos. Todo o nosso esforço, toda a nossa diligência, toda a nossa devoção, toda a nossa dedicação não nos leva para ser igual a Jesus. A gente vence por um tempo, depois a gente tropeça. Dependendo da atitude, a gente passa por cima. Dependendo da afronta, a gente não consegue perdoar. E o Senhor me falou, sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. Aquele que estiver em mim, e eu estiver nele, esse dá muito fruto. A solução para o nosso pseudo-cristianismo fake é a gente se voltar para Jesus, gente. Eu fui para o quarto. Depois que eu já era religiosa há muito tempo. E eu passei a orar. E a buscar. E a querer conhecer. Como ele age, como ele pensa. E eu passei a entregar nas mãos dele as minhas debilidades. E eu falei, Senhor, tem algumas questões na minha vida que eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar.
Mas o Senhor conhece esse caminho de perdão, então me leva. Me pega no braço, porque sozinho eu não conheço esse caminho. A minha justiça própria me impede de chegar no teu caminho. Senhor, afasta de mim a minha justiça própria e seja a minha justiça. Alivia essa carga. Eu decido perdoar, eu escolho perdoar. Eu quero perdoar. E o Senhor me conduziu a esse lugar. Um dia, aquela pessoa que tinha sido objeto para me causar muitas dores, estava na casa dos meus pais, tinha anos que eu não via. E eu entrei pela casa e vi e falei assim, oi. Quando eu vi, eu estava dando um beijo no rosto daquela pessoa que eu achei que nunca ia conseguir perdoar. E Jesus sussurrou, eu te trouxe. Você me pediu? Eu te trouxe. Não confia na sua justiça própria. Para de tentar com as suas forças ser uma pessoa melhor. E se renda. Entra no seu quarto. Para de viver só a religião. Para de vir só nos cultos. Para de ficar nas filas de oração querendo que alguém ore por você. Ore você. O véu do templo foi rasgado. Você tem livre acesso a Deus a hora que você quiser. Para de usar intermediários, de eleger outros cristos. O Senhor falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Você tem que passar pela porta. E a porta é Jesus. A gente está buscando a porta na religião, a porta no louvor, a porta na igreja, a porta naquele pastor abençoado. Eu não sou a porta. Jesus é a porta. Passa pela porta. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida. Às vezes você está vivendo um arremedo de cristianismo. Você pensa que você é cristão, mas você é fariseu. Quantos anos eu fui? E ainda hoje o fariseu que existe em mim fica querendo voltar. Sabe como é que eu acabo com ele? De joelhos. Eu ajoelho em cima do fariseu que eu sou. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para perdoar fulano. Eu preciso do Senhor para andar mais uma milha. O Senhor me ajuda? Senhor, eu preciso do Senhor para ser mais doce. Eu sou tão amarga. Recentemente o PC Baruch, Jesus me apertando. E o PC Baruch fez uma música falando, seria tão bom se o nosso relacionamento com Deus fosse muito além da religião. Seria tão bom que a gente fosse crente de verdade. O maior desafio do nosso tempo é cristianizar os cristãos. Porque isso que a gente está vivendo, gente, parece cristianismo, mas não é. Por isso que nós estamos sendo pisados pelos homens. O texto começa falando, o sal que não tem sabor, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Quantas pessoas você conhece que estão sendo humilhadas e pisadas pelo homem? Não é pela mão de Deus, porque a mão de Deus também nos humilha. A mão de Deus também nos abate, para um propósito didático, para nos melhorar, para nos aperfeiçoar, para forjar o Espírito de Jesus em nós. Nós também passaremos por humilhações como o mestre passou. Está na jornada, está no caminho. Mas tem gente que é pisado pelo ímpio, pelo homem, e não é permissão de Deus, é o diabo que está fazendo. Porque o sal perdeu o sabor. Você é sal, mas não salga. Você é igual a todo mundo, você faz as mesmas coisas que todo mundo faz. Só com um discursinho mais empolado. Igreja do Senhor, o Senhor está permitindo um tempo de dores sobre o Brasil. O Senhor está permitindo um tempo de doenças, de epidemias, de economia flutuante, de injustiças na previdência social, a ponto de serem aprovadas. E a igreja do Senhor, o sal tem que fazer diferença.
Senhor está permitindo para que nós despertemos. O Evangelho não é só para o nosso próprio ego, para o nosso próprio eu, para os nossos interesses egoístas. O Evangelho é pelo outro. O Evangelho é pelo outro. Fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos. Eu quero te fazer um apelo. Você às vezes pratica uma religião, mas você nunca entregou a sua vida a Jesus. Você nunca deixou a sua vida aos pés da cruz e disse: agora eu quero que o Senhor viva em mim. Que o Senhor faça a reforma que precisa ser feita. Que o Senhor arranque de mim o que precisa ser arrancado. Às vezes você começou a frequentar uma igreja, acha legal, é como um clube social. Mas o Senhor quer mais. O Senhor quer que você seja os braços dele, as mãos dele, o peito dele, os pés dele na terra. Corpo de Cristo. É isso que a igreja é, corpo de Cristo. Tem alguém aqui que hoje quer entregar a sua vida para Jesus? Vem cá, minha linda. Tem mais alguém? Pode vir. Pode vir. Senhor, eu quero esse cristianismo aí, ó. Eu não quero ser mais um fariseu. Eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Eu quero ser transformada, eu quero ser curada, para transformar e para curar, para ser um agente de transformação por onde eu passar, para fazer a diferença. Eu quero ser sal, eu quero ser luz, eu quero trazer solução para esse mundo. Só a igreja tem esse poder. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pode vir, minha linda. Tem mais alguém? Não se sinta constrangido. O Senhor Jesus fala assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Nós queremos orar por você, se você quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor, toma conta da minha vida. Eu aceito a reconciliação com Deus. Eu quero viver a vida abundante que foi conquistada para mim na cruz do Calvário. Tem mais alguém? Se tiver, balança a mão assim. Ainda dá tempo. Vem, minha linda, ainda dá tempo. Vem. Um dia eu tomei essa decisão e foi a decisão mais acertada. Por favor, eu gostaria que ninguém saísse agora. Agora é o momento da igreja estar orando. Agora é o momento de batalha espiritual. Fiquem em intercessão, igreja. Nós vamos terminar no horário. Aleluia. Vocês que estão aqui, eu vou fazer uma oração. E se você concordar com ela, você repete. Amém? Senhor Deus, publicamente, eu recebo o sacrifício de Jesus, o teu filho, para me reconciliar contigo. Não uma apenas criatura. Eu quero ser tua filha. Escreve o meu nome hoje no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Eu quero viver a vida abundante que Jesus conquistou para mim. Me ajuda a entender esse sacrifício e receber esse amor que cura no meu coração. Eu não quero uma religião, eu quero um relacionamento. Em nome de Jesus, amém. Igreja, estenda as suas mãos. E nós como igreja vamos selar esse momento, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos cada uma dessas mulheres no teu coração agora. Enxuga, Senhor, essas lágrimas. Recebe essas lágrimas de arrependimento, esse pedido de perdão e reconciliação. E Senhor, em nome de Jesus, que elas sejam conectadas com o Senhor agora. E que todo o poder das trevas seja anulado agora na vida dessas mulheres, em nome de Jesus Cristo. Que entre a tua salvação através delas, para transformar o lugar onde elas vivem, suas famílias, seus lares, que sejam transformados pelo poder do teu amor transbordante em cada uma delas, em nome de Jesus. Nós como tua igreja
selamos este momento na autoridade do nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus. Amém e amém.